Estou lendo estudo acerca do Novo Testamento. Aqui é o pano de fundo religioso do Novo Testamento, entre aspas, pagão, página 1455. Entre essas ideias estavam as seguintes: a base dualista de abordagem, a ideia de intermediários entre uma divindade transcendente e um mundo que, sendo material, é necessariamente mau. A ênfase na redenção do elemento espiritual do homem, do corpo e do mundo material em que se tornou prisioneiro. A reivindicação de que a iniciação na gnosis, entre aspas, conhecimento, é o caminho do livramento e da liberdade. O modo de vida ascética que algumas seitas gnósticas demandavam e o antinomismo que outros permitiam ou até defendiam. Essas eram ideias correntes no século I, algumas delas em sistemas de pensamento que foram resumidos anteriormente. Paulo teve a oportunidade de advertir contra exatamente estas coisas. O dualismo é condenado em 1 Timóteo 4, 1 ao 5. A adoração a intermediários angelicais é reprovada em Colossenses 2,18 e indiretamente em Colossenses 1, do 15 ao 17. A ênfase exagerada no conhecimento é desaprovada em Colossenses 2,8 e 1 Coríntios 8, do 1 ao 3, e o asceticismo indevido em Colossenses 2, do 20 ao 23. O gnosticismo incipiente, confrontado por Paulo, parece ter tido associação com o judaísmo. Colossenses 2,16. As diversas escolas de filosofia tinham seus propagadores entre os filósofos que mascateavam seus artigos, assim como faziam com frequência os mestres das religiões. Paulo percebeu que era necessário fazer distinção entre os tais e ele e seus companheiros. 1 Tessalonicenses 2, do 3 ao 6. Tradicionalmente havia muito espaço nos mundos grego e romano para a prática da religião pessoal. Ela normalmente complementava a religião oficial. Embora se um suplicante estivesse desapontado, poderia voltar-se para a religião particular como um substituto do culto público, que a partir daí seria para ele uma tarefa puramente mecânica. Visto que a religião imperial cada vez mais deixava de satisfazer as aspirações espirituais, os homens se voltaram para formas novas ou desenvolvidas de religião pessoal. A religião pessoal podia tomar a forma das práticas da magia. Nessas práticas, as aspirações espirituais se misturavam com os pedidos mais grosseiros e vulgares de satisfação física e material. Não havia linha demarcatória bem definida entre magia e religião. A adivinhação, por exemplo, era um elemento reconhecido na segunda. Papiros de magia contendo orações e hinos eram usados. Atos 19:19. E maldições mágicas e imprecações eram pronunciadas. O uso da astrologia e de práticas supersticiosas repulsivas fazia parte da religião popular, especialmente entre as classes mais baixas da sociedade. Era possível conseguir acesso a deidades menos importantes, menos distantes do que as do Olimpo e os deuses do panteão, por meio de devoções pessoais. Asclépio, deus da cura, era um predileto universal. A Diana dos Efésios, Ártemis, desfrutava de ampla simpatia. Atos 19:27. Às vezes eram usados jejuns e purificações na esperança de se obter uma visão de um Deus. Talvez a característica mais marcante da religião do século I, além da difusão do cristianismo, foi a proliferação de novas seitas do Oriente e particularmente a popularidade crescente das religiões de mistério. Essas novas seitas se espalharam em grande parte por causa do fracasso da religião tradicional em satisfazer a crescente percepção religiosa de uma época que não era somente marcada por um império mundial, mas também pelo individualismo amplamente difundido. As
religiões de mistério ofereciam a salvação com base em uma revelação divina e na certeza da ajuda divina para redimir os indivíduos dessa vida por meio do novo nascimento para a eternidade. Purificações simbólicas e refeições sacramentais proviam a iniciação ao mistério e davam uma aparência de verdade e plausibilidade. Geralmente havia uma inclinação para o monoteísmo, o Deus da seita sendo geralmente a divindade suprema ou seu filho, cônjuge ou amigo leal. O apelo era individualista, dirigido à alma na sua solidão, mesmo que o indivíduo fosse levado a uma comunidade religiosa com implicações sociais. Podia haver também implicações éticas, muitas vezes na direção de renúncia ascética. A religião de mistério não era nenhuma inovação. A adoração a Demétrio em Eleusis tinha constituído uma religião local desse tipo nos dias da Grécia Antiga. Diversas religiões de mistério foram introduzidas em Roma antes do início da era cristã, embora o século I tenha testemunhado sua ampla difusão. Havia diferenças notórias, como também características comuns nas diversas religiões de mistério. A da Ísis egípcia era bastante difundida, polida, mística e muito feminina, F.C. Grant. Ísis, e não só ela, afirmava que os nomes de outras deidades eram títulos que por direito eram dela e que suas funções na realidade pertenciam a ela. Ela era a grande deusa mãe do mundo. O mistério sagrado da sua seita era o desmembramento do seu cônjuge Osíris por seu inimigo Sete, a busca pelos membros espalhados, empreendida pela fiel Ísis e sua restauração. As nobres procissões, os cultos nos seus templos, com purificações e ofertas de incenso em vez de sacrifícios de sangue. O santuário aberto, os hinos e a liturgia sagrada, tudo isso inspirava emoção e devoção. Mattingly descreveu Ísis em muitos aspectos como um protótipo da Virgem Maria. A adoração a Cibele, a grande mãe da Anatólia, e seu jovem cônjuge Atis era um tipo bem diferente. Tinha se originado na Frígia, onde, em danças loucas hipnóticas, seus devotos tinham se mutilado em honra de Cibele e de seu amante divino. Espalhou-se por muitos lugares. Em Roma, os templos de Cibele, com seus sacerdotes eunucos, e a certa altura conseguiram a aceitação, apesar do sacramento do Taurobolium, em que o iniciado aparentemente recebia a promessa de novo nascimento por meio de um banho em que se encharcava de sangue de touros. O mitraísmo, embora tenha se tornado a mais popular das religiões de mistério, com apelo especial para soldados, não estava difundido antes dos séculos II e III. De origem persa, o mitraísmo estava fundamentado no mito da luta cósmica entre Ahura Mazda, a força da verdade e da luz, e Ahriman, a força da falsidade e da escuridão. Mitra, paladino da verdade e da luz, tinha morto o grande touro para... É isso mesmo? Tinha morto o grande touro para a salvação do mundo, e um baixo relevo no fundo da caverna, natural ou artificial, em que aconteciam os encontros da religião, retratava seus feitos. O mitraísmo oferecia uma comunidade em que os membros eram comprometidos por cerimônias de iniciação e refeições comuns à lealdade mútua. Os iniciados podiam ascender na hierarquia por vários degraus
e recebiam a promessa de uma vida abençoada no além. As semelhanças entre as religiões de mistério e o cristianismo são óbvias, as diferenças são mais significativas. Em particular, as religiões de mistério não propunham uma figura histórica como Salvador. Não há provas de nenhuma influência exercida pelas ideias das religiões de mistério sobre o cristianismo. Aliás, afirma-se que é possível facilmente argumentar que houve influência no sentido oposto. No mundo romano, a religião passou para o âmbito do controle do Estado. Não era considerada meramente uma questão de convicção pessoal. Tanto as considerações políticas quanto as religiosas exigiam isso. Por um lado, pensava-se que o favor dos deuses dependia da observância fiel do culto por todos os súditos. Por outro lado, pensava-se que a integridade do império era salvaguardada pela observância universal da religião imperial. Mas Roma era extraordinariamente tolerante, contanto que um homem cumprisse com suas obrigações com a religião oficial, estava livre para esconder sua própria superstitio, desde que não fosse contrária à religião oficial, nem politicamente subversiva, nem ofensivamente imoral. Religiões oficiais que transgrediam qualquer destes pontos provavelmente seriam proscritas, como o druidismo na Gália e na Bretanha. A extensão da tolerância romana, por ser vista no caso do judaísmo, que havia uma religião que não fazia concessões no seu monoteísmo e era caracterizada pelo fervor nacionalista e o zelo proselitista. Mesmo assim, obteve um modus vivendi. Isso se deveu em parte à consideração que preservava a honra dos romanos pelo fato de os judeus oferecerem o sacrifício à sua divindade em nome do imperador. Mais importante talvez era o fato de que os judeus tinham importância vital para a prosperidade comercial do império. Acima de tudo, os judeus eram uma comunidade bem conectada em todo o império, e proibir o seu culto teria causado problemas amplos do tipo que os romanos sempre relutavam em provocar. A tolerância garantida aos judeus era um tanto incômoda, no entanto, e podia ser colocada em risco por rebeliões judaicas e por protestos públicos contra os judeus. Atos 18, 2. No início, o cristianismo compartilhava da tolerância concedida ao judaísmo. Assim, em Corinto, Galho considerou o cristianismo uma seita daquela religião e não tomou conhecimento do novo grupo. Atos 18, do 12 ao 17. Nem Festo, Atos 25, 25, nem Agripa, Atos 26, 31 e 32. Consideraram as crenças de Paulo repreensíveis, mas os próprios judeus não demoraram em acusar os cristãos de subversão política ou religiosa, Atos 17, 6 e 18, 13. E os gentios cujos interesses materiais foram prejudicados pelo crescimento do cristianismo, Atos 16, 19 a 22 e 19 do 23 a 28, chamaram a atenção para as anomalias religiosas do cristianismo. Antes do final do período do Novo Testamento, o cristianismo, que tinha se tornado cada vez mais distintivo do judaísmo, era considerado por aqueles que não tinham conhecimento íntimo dos seus adeptos um movimento indesejável com base em aspectos políticos, religiosos, sociais e até morais. Sua atitude para com a religião pagã foi apreciada não suficientemente, e sua perspectiva política e moral foi suficientemente mal compreendida a ponto de torná-la objeto de um misto de medo e zombaria. O enlouquecido imperador Nero, que era suspeito de intencionalmente ter colocado fogo em Roma, conseguiu desviar a atenção para os cristãos com a perseguição de 64 d.C.
Na sua primeira carta, Pedro advertiu os cristãos da Ásia Menor acerca dos sofrimentos que teriam de esperar. 1 Pedro 2, do 12 ao 19, e 3,14 e 4,12. E os encorajou a silenciar com a demonstração de boas obras a ignorância dos seus inimigos, que compartilhavam a sua ignorância. Podemos observar com celebrados autores romanos. Tácito descreveu o cristianismo como uma superstição perniciosa, e Suetônio o chamou de superstição nova e prejudicial. Próximo do final do século I, irromperam mais perseguições em Roma como resultado da maldade de Domiciano. Em outras partes do império e em todos os tempos, os cristãos foram expostos aos perigos da perseguição. Apocalipse 2,13. O cristianismo não possuía sanção legal e havia precedentes para a perseguição. Além disso, um indivíduo ou uma multidão hostil poderiam forçar a mão de um magistrado relutante ao criar uma situação de desordem pública, como em Éfeso no tempo de Paulo, Atos 19.